Hoje o dia começa, e com ele uma chance silenciosa de recomeço. Talvez você tenha despertado com o corpo cansado e a alma inquieta, sem saber ao certo o motivo. Há uma confusão que às vezes paira sobre o coração logo pela manhã, como se o espírito já estivesse travando uma batalha antes mesmo de abrir os olhos. E se você está ouvindo isso agora, é porque há algo maior acontecendo. Não importa o que dizem os relógios ou o que mostram as notícias. Existe um movimento espiritual que não obedece aos barulhos do mundo. Ele começa no seu interior na forma de um sussurro. Hoje, caminha comigo. E esse sussurro vem do alto. Fique comigo nesta oração, porque nos próximos minutos você vai perceber que Deus não apenas está presente, Ele está falando com você. Às vezes, a paz aparente ao nosso redor mascara um conflito profundo dentro da alma. Você já sentiu isso? O dia parece calmo, o sol nasceu como sempre, mas existe uma tensão invisível por trás das pequenas coisas, pensamentos que pesam, memórias que latejam, sentimentos que insistem em voltar. E não se trata de fraqueza, trata-se de um campo de batalha espiritual que se desenrola na mente, no coração, nas decisões silenciosas. Não é à toa que você escolheu ouvir essa oração logo pela manhã. Há algo em você que reconhece a importância de estar desperto, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Enquanto tantos se levantam para cumprir tarefas, você está aqui para alinhar sua alma ao céu. Esse é um ato de coragem. Enquanto ouve, permita-se silenciar tudo o que distrai. Imagine sua casa sendo coberta por um manto de luz. Veja seus pensamentos desacelerando. Repita, se quiser, de forma simples: Senhor, que hoje minha mente pertença a Ti. São gestos assim que transformam rotinas comuns em experiências divinas. E mesmo que você não veja agora, há uma presença agindo. Quando você decide começar o dia ouvindo a voz de Deus, você não apenas se protege, você se posiciona. Porque há lutas que você nunca vai precisar travar simplesmente porque orou antes que o dia começasse. Você pode fazer disso um hábito, voltar aqui todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa. Há orações que não precisam de pressa, apenas de constância. E se isso tocar o seu coração, considere se inscrever neste canal. Não por mim, mas por você, porque sua alma merece esse alimento diário, essa lembrança constante de que não está sozinha. E se essa oração encontrar eco em seu espírito, compartilhe com alguém. Talvez alguém esteja precisando acordar não apenas para o dia, mas para a verdade de que há um Deus que vê, ouve e cuida. Talvez você já tenha percebido que algumas das batalhas mais intensas não deixam marcas visíveis. Elas não gritam, não aparecem em diagnósticos, não se anunciam com sirenes. São aquelas guerras que acontecem por dentro, em silêncio, enquanto você trabalha, cuida da casa, ou até mesmo enquanto sorri para alguém. São lutas que ninguém vê, mas que Deus conhece. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Esta oração não é só para acalmar sua alma. Ela é um escudo, um lembrete de que o que você sente não é fraqueza. É sinal de que existe algo em você que ainda resiste, que ainda acredita, que ainda tem fé, mesmo quando tudo parece contrário. Você não chegou até aqui por acaso. O céu sempre tem um motivo para te despertar no tempo certo. Fique até o fim, porque ao longo desta oração, algo vai se alinhar dentro de você. E você vai entender por que, mesmo cansado, ainda está de pé. Há uma guerra espiritual que se desenrola dentro de cada um de nós. E o que está em jogo não é algo pequeno. É sua paz, sua identidade, sua direção. É por isso que alguns dias começam já pesados, como se algo invisível já estivesse tentando te desestabilizar. E não, você não está exagerando. Não está imaginando coisas. Há uma resistência que se levanta sempre que alguém decide viver com propósito. Quando você começa a orar, meditar, alinhar sua vida com Deus, as sombras que antes dormiam despertam também. Mas aqui está a boa notícia. Você não está sozinho. E não está desarmado. Você tem autoridade espiritual, mesmo que não se sinta forte agora, porque não é a sua força que sustenta esse combate. É o nome que você carrega. É o propósito que repousa sobre sua vida. Enquanto você escuta essa oração,
Permita que essas palavras penetrem mais fundo do que os ruídos do dia. Respire devagar. Feche os olhos por um instante se puder. Diga em silêncio: eu escolho ouvir a voz de Deus acima de todas as outras. E se essas palavras tocarem seu coração, lembre-se de se inscrever aqui. Não por rotina, mas porque sua alma precisa ser lembrada, todos os dias, que há um lugar seguro onde ela pode repousar. Um lugar de oração, de verdade, de recomeço. E se você conhecer alguém que vive em silêncio essas mesmas lutas, envie essa oração para ela. Porque às vezes, uma simples escuta é tudo o que uma alma cansada precisa para voltar a acreditar. Há momentos em que as mentiras do inimigo não chegam com violência, mas com sutileza. Não são gritos que nos derrubam, mas sussurros repetidos que, dia após dia, começam a moldar nossos pensamentos. Você não vai conseguir. Você está sozinho. Melhor desistir. Talvez você tenha escutado uma dessas vozes recentemente. Talvez hoje mesmo. Mas antes que elas se fortaleçam, é preciso lembrar: você não foi criado para ser dominado pelo medo, nem para ser vencido pelo cansaço. Há uma verdade dentro de você que é mais antiga do que qualquer mentira. E é por isso que, ao ouvir esta oração, você está respondendo a um chamado que o mundo não compreende. Fique até o final, porque algo está sendo restaurado em seu espírito, enquanto cada palavra entra em sua alma como um bálsamo. Você vai perceber que, apesar de tudo o que disseram, há um propósito que resiste. Muitos vivem acreditando que basta manter a vida em ordem por fora para que tudo esteja bem por dentro. Mas você sabe que não é assim. Há dias em que tudo parece calmo ao redor, e mesmo assim seu coração bate inquieto, sua mente não silencia, e uma sensação de vazio insiste em ficar. É nesse lugar profundo e silencioso que a verdadeira batalha acontece. E é justamente nesse lugar que Deus deseja habitar. Ele não espera que você esteja perfeito. Ele não exige que você entenda tudo. Ele apenas quer que você permita que a luz dele entre. Porque a escuridão não precisa ser expulsa com força. Ela recua diante da luz. E enquanto você ora, mesmo que em silêncio, algo dentro de você já começa a resistir ao desânimo, à desistência, à dúvida. Porque onde há verdade, a mentira não prospera. Enquanto você escuta, permita-se esse instante de rendição. Imagine que tudo o que é pesado está sendo colocado nas mãos de Deus agora. Visualize o lugar onde você está sendo invadido por uma luz serena, firme, mais gentil. Diga consigo mesmo: eu não sou o que os meus medos dizem, eu sou o que Deus diz. E se este momento estiver sendo um abrigo para a sua alma, considere acompanhar essas orações diariamente. Se inscreva para que cada dia comece com esse mesmo senso de presença, direção e proteção. Não por hábito, mas por necessidade espiritual. E se alguém vier à sua mente agora, alguém que está perdendo a força, que parece ter desistido de lutar, compartilhe com ele. Talvez seja esta oração o que vai reavivar uma chama quase apagada. Antes que você tente resolver qualquer coisa hoje, antes mesmo de olhar o celular ou se lançar às tarefas do dia, existe algo mais urgente: reconhecer que você está em meio a uma guerra invisível. Não é exagero, não é misticismo, é realidade espiritual. E essa guerra, silenciosa para os olhos, é barulhenta para a alma. Quantas vezes você já se perguntou: por que acorda com o coração pesado, mesmo quando não há nada de errado aparente? Por que pensamentos estranhos surgem sem aviso, tentando desviar sua atenção, minar sua fé, roubar sua paz? A resposta está em algo que muitos ignoram. Existe uma batalha sendo travada dentro de você. E só quando você desperta espiritualmente é que começa a perceber como ela afeta suas emoções, decisões e até mesmo sua energia. Fique comigo até o fim desta oração, porque à medida que você escuta, o Espírito de Deus vai abrir seus olhos interiores e você vai entender que este dia não começou como todos os outros. Ele começou com um chamado para lutar com consciência e não mais no automático. Enquanto muitos seguem suas rotinas sem perceber o que está em jogo, você está sendo convidado a ver além. Porque viver sem perceber essa guerra é como andar sem armadura em meio a flechas. É por isso que você se sente cansado, mesmo após dormir. É por isso que há uma inquietação constante,
como se algo estivesse fora do lugar. Porque está. E não é do lado de fora, é dentro. Mas a boa notícia é que quando você enxerga isso, já começou a vencer. Não é possível enfrentar o que não se reconhece. E agora que seus olhos estão se abrindo, agora que seu espírito está sendo despertado, há uma nova força sendo ativada. Não a força do corpo, mas do discernimento, do espírito vigilante, do coração atento. Porque quem vê, ora. E quem ora, permanece. Enquanto você me escuta agora, respire fundo. Deixe essa verdade penetrar. Você não está em uma vida comum. Sua existência é marcada por um propósito. E por isso, você será alvo de distrações, confusões e pressões que tentam te afastar desse caminho. Mas você também tem acesso a uma fonte inesgotável de clareza e paz. Diga agora, com firmeza e calma: Senhor, abre meus olhos espirituais. E se sentir que essa oração está trazendo discernimento, considere se inscrever neste canal. Não para acumular mais conteúdos, mas para cultivar uma rotina de presença. Uma disciplina espiritual que te fortalece dia após dia. E se alguém que você ama anda vivendo como se tudo fosse natural, como se não existisse um campo espiritual ao redor, envie esta oração. Talvez seja através de você que Deus vá despertá-lo. Você já percebeu como o mundo parece caminhar em uma espécie de sonolência espiritual? Como se as pessoas estivessem vivas, mas não realmente acordadas. Elas se levantam, seguem suas rotinas, falam, trabalham, produzem, mas por dentro vivem como se não houvesse uma realidade maior, como se a alma fosse apenas um detalhe. E talvez você mesmo, em alguns momentos, tenha se sentido assim, funcional, mas vazio, ativo, mas ausente de si. Essa sonolência não é apenas emocional, é espiritual. É um adormecimento profundo, que nos afasta do essencial e nos prende ao urgente. E é por isso que você está aqui. Porque algo dentro de você quer acordar, quer viver com propósito, com clareza, com verdade. Fique até o fim desta oração, porque esse pode ser o momento exato em que seu espírito desperta de uma vez por todas. E quando isso acontece, tudo muda. Inclusive a forma como você vê seus dias. Não se engane. Manter-se espiritualmente acordado não é algo automático. Pelo contrário, tudo nesta vida parece conspirar para que você se distraia, se acomode, se esqueça. A mente se enche de tarefas, o coração se dispersa com preocupações, e quando você percebe, já se passaram dias sem oração verdadeira, sem silêncio interior, sem um olhar sincero para dentro. Mas agora, aqui, neste instante, você tem uma escolha diante de si. Você pode se recusar a continuar dormindo. Pode decidir viver em alerta, em sintonia com a voz que fala além das palavras. E essa decisão é mais poderosa do que qualquer sensação de fraqueza, porque ela conecta você com a fonte, com o lugar onde tudo começa de novo. O despertar não vem com gritos, ele vem com um sussurro que você finalmente escuta. Eu estou aqui. Enquanto você ouve esta oração, pare por um momento, respire devagar e permita-se sentir esse despertar acontecendo. Diga consigo mesmo com sinceridade: eu não quero mais viver adormecido. E se algo dentro de você está sendo tocado agora, considere acompanhar esta jornada todos os dias. Se inscreva, porque quando você se cerca de palavras vivas, de orações profundas, de verdades que não passam, seu espírito se fortalece. Não é sobre religião, é sobre sobrevivência espiritual. E se alguém que você conhece está andando pelas sombras sem nem perceber, envie esta oração. Talvez através do seu gesto ele também comece a despertar, porque um coração acordado pode acender outros. E hoje esse fogo começou em você. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo-se cansado, não apenas fisicamente, mas em um nível que poucos percebem. É aquele cansaço que não passa com sono, que não se resolve com férias, que nem mesmo a distração consegue esconder. É o tipo de exaustão que nasce de batalhas internas, de orações engasgadas, de esperas longas demais. E mesmo assim, você está aqui, escutando esta oração. E isso já diz muito sobre você. Diz que apesar do peso, há algo em você que ainda resiste, que ainda busca.
que ainda espera ouvir a voz de Deus, mesmo que o silêncio tenha sido longo. E é por isso que este momento importa, porque às vezes o simples fato de parar e se permitir ser alcançado por uma palavra viva é o começo da cura. Fique comigo até o fim, porque cada palavra que você ouvir será como uma mão estendida, não para te empurrar, mas para te levantar. Muitos acreditam que desistir é sempre um ato abrupto, visível. Mas a verdade é que a maioria das desistências começa de forma sutil. Primeiro, você deixa de orar com intensidade. Depois, começa a duvidar se Deus realmente te ouve. E então, sem perceber, você passa a viver no automático, cumprindo obrigações, mas distante de si mesmo. Isso não é pecado. É sinal de que algo dentro de você está sendo atacado. Sua fé está sendo minada lentamente. E é nesse ponto que você precisa decidir: eu vou me deixar apagar ou vou reavivar a chama mesmo que ela esteja pequena? Porque Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um sim sincero, de um coração que, mesmo ferido, ainda se volta para Ele. E o fato de você estar aqui agora é esse sim que Ele estava esperando. Enquanto você escuta, respire fundo e diga para si mesmo: eu não vou mais viver à sombra da minha dor. Visualize sua alma como uma lâmpada sendo reacendida aos poucos. Não é força, é entrega. Não é performance, é presença. E se essas palavras estão fazendo sentido para você, se está sentindo essa luz sendo reacendida por dentro, considere se inscrever neste canal. Não para seguir mais um conteúdo, mas para criar um hábito de renovação diária. Um compromisso com sua própria restauração. E se alguém vier à sua mente, alguém que tem andado no escuro, que parece ter se perdido de si, envie essa oração. Pode ser que, através da sua fé, Deus esteja chamando essa pessoa de volta. Porque o retorno começa sempre com um pequeno sopro. E hoje, esse sopro está alcançando você. Você já notou como o silêncio pode pesar mais do que qualquer barulho? Às vezes, o que nos fere não é o que foi dito, mas aquilo que nunca ouvimos. O não dito, o não visto, o não sentido. A ausência de respostas. A espera sem sinal. E é nesse espaço vazio que muitos desistem. Não porque não acreditam mais, mas porque se sentem esquecidos. Mas há algo que precisa ser dito a você hoje. Deus não esqueceu. Mesmo que você não tenha sentido nada por dias, mesmo que suas orações pareçam ter ecoado no nada, Ele ainda está. E se você está aqui ouvindo esta oração logo no início do dia, é porque o céu quer restaurar algo em você. Não com barulho, não com espetáculo, mas com verdade, com presença. Com aquele toque suave, que só quem está atento consegue perceber. Fique até o fim, porque enquanto você escuta, o silêncio está sendo preenchido por algo que talvez você não perceba de imediato, mas que vai começar a fazer diferença. Há um tipo de escuridão que não apaga a luz de uma vez, mas vai apagando aos poucos. Primeiro, você perde o foco. Depois, a motivação. Depois, o sentido das coisas. E quando percebe, está apenas existindo, sem viver. Isso não é fraqueza. É estratégia do inimigo. Ele sabe que um coração cansado é mais vulnerável, que uma alma esgotada é mais fácil de enganar. É por isso que o ataque mais forte não vem em tempestades, mas em dias nublados, quando tudo parece normal, mas por dentro você vai sumindo. Mas hoje, essa escuridão está sendo interrompida, porque a luz não precisa gritar para vencer, ela apenas precisa ser acesa. E esta oração, agora, neste momento, é essa faísca que reacende sua sensibilidade espiritual. Você não precisa voltar correndo, só precisa voltar. Um passo, um pensamento, uma oração. Enquanto você escuta, feche os olhos se puder. Imagine uma luz suave, clara, preenchendo cada canto da sua mente. Diga em voz baixa: Senhor, eu quero voltar a sentir tua presença. Não é vergonha admitir que se distanciou, é coragem. E se essa oração estiver reabrindo um caminho em você, considere se inscrever neste canal. Não como compromisso com palavras humanas, mas como um lembrete diário de que você pertence a um lugar de paz. Um espaço de reconexão. E se você conhece alguém que se afastou, que está perdido dentro de si, envie esta oração, porque às vezes é no silêncio do outro que começa o clamor
que vai acordar uma alma. E hoje, esse despertar pode começar em você. Há dias em que o que ontem era fogo, hoje parece apenas cinza. Você já sentiu isso? Aquela paixão espiritual que parecia inabalável começa a se calar. As palavras que antes te moviam já não causam mais impacto. E o que antes era oração espontânea agora parece um esforço. Isso não é sinal de falha, é sinal de ataque, porque o inimigo raramente chega com tempestades. Ele vem com distrações, com o cansaço da rotina, com pequenas concessões que, somadas, nos afastam da chama original. A fé não desaparece de uma vez. Ela é adormecida, entorpecida, anestesiada. Mas hoje, você está ouvindo esta oração. E isso já é um sinal de que a brasa ainda está viva. Ainda há calor. Ainda há algo em você que se recusa a aceitar a frieza como destino. Fique até o fim, porque enquanto você escuta, essa chama começa a reacender. E onde há fogo de verdade, a escuridão não permanece. A espiritualidade não sobrevive do acaso. Ela precisa ser alimentada. E se você for sincero consigo mesmo, vai admitir: tem sido difícil manter a vigilância. Os dias parecem correr mais do que você. As vozes são muitas. As exigências se acumulam. E nessa correria o sagrado vai sendo deixado para depois. Mas o depois nunca chega. E então, quase sem notar, você já não ora como antes. Já não busca como antes. Já não sente como antes. Mas hoje é o momento de quebrar esse ciclo. Não com culpa, não com medo, mas com verdade. O Espírito Santo não se afasta porque você se distanciou. Ele espera, ele chama, ele sussurra. E se você sente esse chamado agora, responda. Não precisa de gestos grandiosos, precisa de presença. De um coração que diga: Senhor, reacende em mim o que apagou. Enquanto você me escuta, pare o que estiver fazendo. Apenas fique, respire fundo. Deixe que esta palavra encontre espaço dentro de você. Diga com calma, como quem conversa com um amigo: eu quero voltar, eu quero sentir de novo. E se essa oração estiver reativando sua busca, se ela estiver acendendo algo em sua alma, considere acompanhar essa jornada todos os dias. Se inscreva, não para seguir uma rotina, mas para alimentar um fogo que não pode mais se apagar. E se alguém que você ama está vivendo esse mesmo esfriamento, envie esta oração. Porque a brasa pode parecer fraca, mas com um sopro certo, ela volta a queimar. E hoje, esse sopro está alcançando você. Existe algo que poucos falam, mas muitos vivem: a lenta retirada da alma. Não um afastamento escandaloso, mas um recuo silencioso, quase imperceptível. Primeiro, você começa a adiar os momentos de oração. Depois, as escrituras que antes te alimentavam passam a acumular poeira. E então, pouco a pouco, a voz de Deus vai sendo trocada pelas vozes do mundo. Sem que perceba, você já não vive mais com o senso de guerra espiritual. Você acorda, cumpre seu dia, mas por dentro está exposto, vulnerável, desarmado. Isso é perigoso, porque um coração desprotegido não é neutro, é alvo fácil. E hoje, ao ouvir esta oração, você está sendo lembrado de uma verdade urgente. Quem não se arma conscientemente está se desarmando sem saber. Não é hora de viver como se nada estivesse acontecendo. É hora de vigiar, de se posicionar, de lembrar que há uma realidade espiritual em movimento e que você precisa estar pronto. A vida moderna nos treina para o imediatismo, para o visível, para o que pode ser tocado e provado. Mas há uma dimensão mais profunda, onde as verdadeiras decisões são tomadas. A dimensão da alma. E é aí que o inimigo tenta entrar, não com gritos, mas com distrações, ruídos, justificativas. Ele sabe que um coração que não se alimenta da verdade começa a aceitar a mentira como algo natural. É por isso que você precisa hoje recuperar a consciência espiritual. Não é sobre perfeição, é sobre preparação. Não é sobre saber tudo, é sobre estar desperto. Quando você entende que o dia a dia é um campo de batalha invisível, você começa a agir diferente. Suas palavras ganham peso, suas decisões se tornam mais intencionais. Sua mente se fortalece, porque a verdade liberta, sim, mas antes ela desperta.
Enquanto você escuta, pare por um instante e reflita. Onde você tem baixado sua guarda? Em que áreas você tem vivido como se a guerra não existisse? Diga para si mesmo com honestidade: eu não quero mais andar desprotegido. E se essas palavras estiverem tocando algo profundo dentro de você, considere se inscrever neste canal, porque há lutas que você não precisa mais enfrentar sozinho. Há uma comunidade, um espaço seguro, um caminho de fortalecimento contínuo que pode te lembrar diariamente de quem você é em Deus. E se você conhece alguém que vive exposto, sem perceber o risco espiritual que corre, envie esta oração. Talvez seja você a voz que o acordará. Porque despertar alguém é, muitas vezes, o maior ato de amor que se pode oferecer. E hoje essa vigília começa por você. Na vida espiritual não existe território neutro. Essa é uma das verdades mais negligenciadas por quem caminha com fé, mas ainda se ilude com a ideia de que pode existir um meio termo. Todos os dias, algo dentro de você está sendo alimentado. Pode ser a fé ou o medo. Pode ser a verdade ou a mentira. Pode ser a presença de Deus ou as distrações do mundo. E o que você escolher como alimento vai definir a força da sua alma. Talvez você tenha percebido que sua mente anda mais pesada, suas emoções mais instáveis, sua fé menos firme. E por mais que tente justificar com cansaço ou rotina, há algo maior em jogo. É o reflexo direto daquilo que você tem permitido entrar em seu espírito. Pensamentos não são neutros, palavras não são neutras, silêncios também não são. E esta oração chega para te lembrar. Você precisa parar, respirar e se perguntar: o que tenho deixado crescer dentro de mim? Fique comigo até o fim, porque ainda hoje você pode mudar essa trajetória. Talvez você tenha percebido que o que antes te fortalecia já não te sustenta, que aquilo que te dava clareza agora parece confuso. Isso é mais comum do que se imagina, mas não é inofensivo. Quando deixamos de investir tempo na presença de Deus, outros elementos tomam esse espaço: ansiedade, autossuficiência, distração. E pouco a pouco você começa a viver como se não estivesse em guerra. Mas está. Todo dia que você acorda sem direção espiritual é um dia em que outra força vai ocupar esse vazio. Isso não é para te assustar, é para te acordar. A boa notícia é que ainda há tempo, ainda há espaço, ainda há força disponível. A virada começa quando você reconhece que precisa voltar a se nutrir da palavra, da oração, da verdade. Quando você diz: Senhor, eu preciso de novo te ouvir com clareza. Enquanto você escuta esta oração, pense nas últimas 24 horas. O que você escutou? Com o que você preencheu seus pensamentos? Que palavras deixaram marcas no seu espírito? Agora diga em voz baixa: Senhor, limpa o que me contaminou. Alimenta-me com tua verdade. Se isso faz sentido para você, se sentir que essa oração está limpando o terreno do seu interior, considere se inscrever neste canal. Faça da escuta um hábito, da oração um alicerce. Não espere que o mundo diminua o barulho. Cultive o silêncio interior. E se alguém que você conhece está sendo dominado por vozes confusas, envie esta oração, porque às vezes basta uma palavra alinhada com o céu para reorganizar tudo aqui dentro, e hoje essa palavra está chegando até você. Há uma diferença imensa entre viver e simplesmente suportar a vida. Muitos estão acordando todos os dias apenas para tentar sobreviver até o fim do dia, sem energia, sem propósito, sem direção. Acordam, mas não despertam. Movem-se, mas não vivem. E talvez você também tenha se sentido assim, como se algo dentro de você estivesse desativado, como se sua alma estivesse funcionando no piloto automático. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. Esse estado não é seu destino. Essa exaustão não define quem você é. Existe dentro de você uma força que ainda não se rendeu. E é por isso que você está aqui, ouvindo esta oração. Porque sua alma clama por mais. E o céu está respondendo. Fique até o fim, porque este momento pode ser o ponto de virada entre o esgotamento e a renovação, entre o torpor e a clareza. Deus não quer que você apenas suporte a vida. Ele quer que você viva com consciência, com poder,
com identidade. Todos nós temos dias em que tudo parece mais difícil, em que orar exige esforço, em que manter a esperança parece quase impossível. E nesses dias, a tendência é acreditar que algo está errado conosco. Mas nem sempre é isso. Às vezes você está apenas enfrentando uma sobrecarga espiritual, uma fadiga que não vem só de tarefas, mas de batalhas invisíveis, pensamentos que pressionam, emoções que oscilam, vozes internas que cobram. Mas nesse cenário caótico, há uma escolha que ainda está nas suas mãos: voltar ao centro. E esse centro não está em você, está em Deus. Ele é o ponto de equilíbrio que você não consegue sustentar sozinho. E mesmo que você tenha se afastado, ele continua sendo o mesmo, firme, constante, presente. É aí que sua força será restaurada. Enquanto você escuta, sinta o peso sendo retirado. Respire devagar. Permita-se dizer com sinceridade: Senhor, eu preciso voltar ao teu centro. Não tenha medo de reconhecer sua exaustão. Deus não exige sua performance. Ele deseja sua entrega. E se esta oração estiver sendo uma âncora para o seu coração, considere se inscrever neste canal, porque essa rotina espiritual pode ser a diferença entre desmoronar e permanecer. Alimentar a alma todos os dias é uma escolha. E se alguém que você ama está vivendo esse mesmo desgaste, envie esta oração, porque quando uma alma cansada ouve palavras que vêm do céu, ela começa a se reerguer. E hoje, essa palavra chegou até você. Há algo poderoso em reconhecer quando não se está bem, porque a negação do caos interior só prolonga o desequilíbrio, mas a verdade, por mais dura que seja, liberta. Talvez hoje você tenha acordado com aquela sensação de que algo está fora do lugar, mesmo sem saber exatamente o que, como se a alma estivesse deslocada, como se estivesse difícil encontrar seu eixo. E por mais que você tente manter a rotina, há uma parte de você que sabe: não dá mais para continuar assim. É por isso que esta oração está diante de você agora, porque há um convite silencioso sendo feito. Volte. Volte ao ponto onde sua alma se encontrou pela última vez com a verdade. Volte ao altar interior onde você deixou de ouvir com clareza. E não importa quanto tempo tenha passado, Deus não mede sua presença com um relógio, mas com sinceridade. Fique comigo até o final, porque nesta oração você vai reencontrar o fio da sua própria alma, e a direção que parecia perdida começará a se revelar. Em tempos de pressão interna, muitos se escondem, se isolam, fingem que está tudo bem, quando por dentro estão implodindo. Mas esconder-se do mundo não cura, apenas retarda. E o que a sua alma precisa hoje é de um momento de verdade, um instante em que tudo o que é máscara caia, um momento em que sua fé, mesmo trêmula, diga: Senhor, eu ainda estou aqui. Não com força, não com respostas, mas com presença, com disposição, com o desejo de reencontrar aquilo que foi deixado pelo caminho. E não importa quantas vezes você se afastou, a graça de Deus é mais persistente do que seus erros, mais forte que suas quedas, mais fiel que suas distrações. Ele está aqui neste exato momento, chamando pelo seu nome. Enquanto você escuta, feche os olhos por um instante. Visualize uma estrada. Ela pode estar coberta de neblina agora, mas há uma luz lá no fim. E essa luz é a presença de Deus, aguardando sua decisão de seguir adiante. Diga em silêncio: eu escolho voltar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir tudo. E se essa oração estiver trazendo clareza ao seu interior, se ela estiver te dando fôlego para continuar, considere se inscrever neste canal, porque uma jornada espiritual precisa de consistência, não de perfeição. Um passo por dia é suficiente quando Deus está no caminho. E se alguém que você ama se perdeu de si, se desconectou da fé, envie esta oração, porque muitas vezes é no silêncio de um vídeo, na verdade de uma palavra simples, que o Espírito Santo começa um novo capítulo. E hoje isso começa em você. Você sabe qual é o primeiro passo para permanecer firme em tempos de instabilidade? É saber onde você está pisando. Em um mundo onde tudo parece frágil, onde cada notícia abala, onde cada mudança pode parecer um terremoto, é o seu fundamento que determina se você permanece ou se desaba. E talvez você tenha sentido isso nos últimos dias.
o chão desaparecendo, as certezas ruindo, o medo tentando tomar espaço. Mas aqui está uma verdade que não muda. A firmeza espiritual não vem da ausência de problemas, mas da presença de uma base sólida. E essa base é a verdade. Não a verdade da opinião dos outros, não a verdade das redes, dos diagnósticos ou das estatísticas, mas a verdade eterna, imutável, viva, a verdade que vem de Deus. Se você estiver ouvindo esta oração agora, é porque algo dentro de você está buscando esse fundamento. Fique até o final. Porque à medida que escuta, a instabilidade do mundo cede espaço para a estabilidade da palavra. Muitos constroem sua segurança em emoções, mas emoções oscilam. Outros confiam em pessoas, mas pessoas falham. Alguns depositam sua força em si mesmos, mas chega o dia em que nem isso basta. E é nesse momento que você percebe que precisa de algo mais profundo, algo que não seja abalado pelas tempestades da vida, algo que não se altere com os ventos contrários. Essa é a diferença entre sobreviver e permanecer, e você foi criado para permanecer. Quando você escolhe fundamentar sua vida na verdade de Deus, você está dizendo: eu não me rendo ao caos. Eu escolho crer no que é eterno. E essa escolha muda tudo. Porque mesmo quando os ventos aumentam, você não será arrastado. Mesmo quando os dias forem escuros, a luz continuará dentro de você. Isso não é religião, é sobrevivência espiritual. Enquanto você escuta, imagine seus pés sendo firmados sobre uma rocha invisível. Uma rocha que sustenta, que equilibra, que não se move. Diga para si mesmo, com autoridade: minha vida está sobre a verdade, não sobre a dúvida. E se essa oração está sendo um alicerce para você, se está te dando base para resistir ao que parecia insuportável, considere se inscrever neste canal, porque todo dia você vai precisar lembrar onde está pisando. E se alguém próximo a você anda tropeçando por não ter onde se firmar, envie esta oração. Talvez o que falta a essa pessoa não seja mais força, mas um chão. E hoje, essa base está sendo construída em você. Palavra por palavra, fé por fé. A verdade tem um som diferente. Ela não grita, não disputa espaço, não precisa provar que é verdade. Ela simplesmente permanece. E talvez você esteja percebendo que, em meio a tantas vozes, a mais difícil de ouvir tem sido justamente a verdade. Não porque ela desapareceu, mas porque foi encoberta. Encoberta por opiniões, por ruídos, por distrações constantes que tentam ocupar seu coração. Mas existe um momento na vida espiritual em que você precisa fazer uma escolha. Silenciar tudo o que é barulho e se voltar para aquilo que é firme. E essa firmeza não vem do mundo, vem de Deus. Se você está aqui ouvindo esta oração, é porque algo em você reconhece que precisa retornar ao que é essencial. Fique comigo até o fim. Porque enquanto você escuta, essa voz que parecia distante começará a ganhar nitidez. Não porque ela aumentou de volume, mas porque seu espírito começou a se alinhar novamente ao som do céu. O que te confunde não é a falta de fé, é o excesso de distração. Você acredita, mas se vê perdido entre tantas direções. E essa confusão não é inofensiva, ela corrói a convicção, mina a decisão, desgasta a alma. O inimigo não precisa mentir completamente para te afastar. Basta distorcer a verdade, questionar o que antes era certeza, introduzir um e se no meio de uma promessa, e assim, devagar, você começa a duvidar do que antes sustentava sua jornada. É por isso que a verdade precisa voltar a ocupar o centro, não como um discurso, mas como estilo de vida. A verdade precisa voltar a ser o critério, a base, o filtro, porque onde há verdade, há liberdade, e onde há liberdade, há direção. E é essa direção que seu coração tanto precisa. Enquanto você escuta, pense nas últimas decisões que você tomou. Foram guiadas por verdade ou por medo? Foram baseadas na convicção da palavra ou na expectativa dos outros? Diga agora, em silêncio ou em voz baixa: Senhor, me reconecta com a tua verdade. E se essas palavras estão abrindo espaço dentro de você, se estão limpando o campo da confusão, considere se inscrever neste canal, porque você precisa de vozes que ecoem o céu,
não apenas ruídos que preencham o tempo. E se alguém ao seu redor tem vivido em confusão, envide esta oração, porque a verdade não é apenas uma ideia, ela é uma presença. E hoje, essa presença está te chamando de volta. Você já parou para perceber como o inimigo não precisa tirar completamente a sua fé para te paralisar? Basta confundir, basta fazer você questionar. Um pequeno desvio, uma dúvida sutil, uma distorção quase imperceptível. E de repente, você já não tem mais certeza do que acreditava ontem. Já não sabe se o que ouviu de Deus era real ou apenas desejo. Já não sabe se deve continuar ou parar. Essa é a estratégia. Confundir, perturbar, desorganizar. Porque quando você não sabe mais o que é verdade, você também não sabe mais como se posicionar. E então começa o processo de erosão espiritual, devagar, silencioso, mas devastador. Mas hoje, aqui, agora, você está ouvindo esta oração. E isso é um sinal de que a verdade ainda pode ser reencontrada. Que há em você um desejo de se reerguer sobre fundamentos inabaláveis. Fique até o fim, porque este momento é mais do que palavras. É um chamado de volta à clareza, à certeza, à essência. O problema não é duvidar, é acostumar-se com a dúvida, é aceitar a confusão como estado natural. E viver assim é como andar sobre areia movediça. Quanto mais você tenta avançar sem base firme, mais se afunda. Por isso, a verdade precisa voltar a ser seu chão. E não qualquer verdade, mas a verdade que não muda com o tempo, que não se curva à cultura, que não quebra sob pressão. Essa verdade tem nome. E essa verdade está viva. Quando você decide retornar a ela, você volta a enxergar com clareza, volta a andar com direção, volta a respirar com leveza. Porque não existe paz sem verdade, e não existe vitória sem posicionamento. Se você quer permanecer, precisa escolher em quem vai crer. Na confusão que o mundo te oferece, ou na voz que já sussurrou tantas vezes ao seu coração. Enquanto você escuta, pense nas vezes em que você hesitou não por falta de fé, mas por excesso de vozes. Quantas decisões foram adiadas porque você já não sabia mais o que era real. Agora, feche os olhos se puder e diga: Senhor, cala o ruído, fortalece a tua voz em mim. E se essa oração está reorganizando sua mente, limpando o campo da confusão e te devolvendo a paz, considere se inscrever neste canal. Porque clareza espiritual não vem do acaso, vem da constância, vem da escolha diária de alimentar a alma com luz. E se alguém próximo de você está à deriva, perdido em tantas opiniões, envie esta oração. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é lembrar que ainda existe um caminho claro. E esse caminho, hoje, está diante de você. Saber quem você é pode parecer uma resposta simples, mas, na verdade, essa é uma das maiores batalhas espirituais da sua vida. Porque o inimigo não precisa apenas te atacar de fora. Ele sabe que, se conseguir confundir sua identidade, tudo ao redor começa a ruir. Quando você não sabe quem é, você aceita qualquer rótulo. Quando você esquece para o que foi criado, começa a viver como quem apenas sobrevive. E talvez, sem perceber, você tenha deixado de viver como filho para agir como escravo do medo, da comparação, da culpa. Mas hoje, essa voz precisa ser calada. E uma nova verdade precisa ser restaurada dentro de você. A verdade de que sua identidade não está no que você sente, nem no que o mundo diz sobre você. Ela está firmada naquilo que Deus já declarou. E se você está aqui ouvindo esta oração, é porque esse chamado de volta ao seu centro mais puro, ao seu verdadeiro eu espiritual, está ecoando dentro de você. Fique até o fim, porque esta não é apenas uma palavra, é um reencontro. Quando você começa a lembrar quem é, tudo muda. Seus passos ganham firmeza. Suas palavras carregam autoridade. Suas decisões deixam de ser guiadas por insegurança. Mas para isso acontecer, é preciso retornar à fonte. E a fonte é aquele que te criou. Ele sabe exatamente quem você é, mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando os erros parecem gritar mais alto, mesmo quando os outros não te reconhecem. Deus nunca perdeu a visão original que tem sobre você. E se você parar para ouvir, bem no fundo, ainda pode escutar: você é meu. Essa frase por si só
tem poder de levantar o que estava caído, de alinhar o que estava fora do lugar, de reacender uma alma que se perdeu tentando agradar a todo mundo, menos ao céu. Enquanto você escuta, coloque a mão sobre o peito e diga com firmeza: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E se essa oração está te ajudando a se reconectar com sua verdadeira identidade, considere se inscrever neste canal, porque lembrar-se de quem você é precisa ser um exercício diário. Há muitas vozes tentando te definir, mas você precisa de uma fonte constante de verdade para não se perder. E se alguém que você conhece vive escravizado pela opinião dos outros, pela culpa ou pela comparação, envie esta oração. A libertação começa quando a verdade sobre quem somos é restaurada. E hoje, essa restauração começou em você. Há algo que o tempo não apaga, que as tempestades não conseguem arrancar e que a escuridão não pode esconder: a presença de Deus dentro de você. Talvez ao longo dos últimos dias, ou até dos últimos anos, você tenha sentido como se estivesse sozinho em meio à batalha, como se ninguém percebesse o quanto você tem lutado para continuar de pé. Mas mesmo que o mundo não veja, Deus vê. Ele não ignora o cansaço acumulado. Ele não despreza a dor silenciosa. Pelo contrário, é justamente aí que ele se revela com mais clareza, na sua vulnerabilidade. E se hoje você está aqui, ouvindo esta oração, não é apenas porque quis, é porque o céu quis, porque houve um chamado que seu espírito reconheceu, mesmo quando sua razão tentou seguir em outra direção. Fique comigo até o fim, porque esta última palavra não é um fim, é um recomeço, um convite a uma nova forma de caminhar, mais leve, mais consciente, mais cheia de verdade. A espiritualidade verdadeira não é construída em momentos extraordinários. Ela nasce e cresce nos pequenos gestos, na decisão de parar por alguns minutos e orar, no silêncio de um pensamento alinhado com a fé, na escolha de continuar confiando, mesmo quando tudo em volta parece negar a esperança. E hoje, depois de tantos blocos de verdade, de oração, de confronto e cura, uma coisa precisa ficar clara dentro de você: sua jornada não termina aqui. Ela está apenas sendo renovada. Você aprendeu que a armadura espiritual não é metáfora, é necessidade. Que a oração não é ritual, é alimento. Que a verdade não é um conceito, é uma fundação. E que o seu coração, esse lugar onde tudo começa, precisa ser guardado, cuidado, respeitado, porque é nele que habita o propósito. E é a partir dele que sua vida vai florescer, mesmo em tempos difíceis. Enquanto você escuta este último instante, feche os olhos. Visualize uma nova manhã nascendo sobre a sua alma e diga com firmeza e serenidade: Senhor, eu estou pronto. Eu recebo tua direção, teu cuidado e tua presença. Hoje, eu recomeço. Se essa oração foi para você mais do que palavras, se ela foi abrigo, alimento, despertamento, então considere se inscrever neste canal. Não para me ouvir, mas para continuar sendo lembrado todos os dias de quem você é e de quem Deus sempre foi. E se alguém que você ama precisa de uma nova chance, de um novo início, envie esta oração, porque todo recomeço começa com uma escolha, e você acabou de fazer a sua. Agora, siga, não com pressa, mas com propósito, não com medo, mas com fé. O caminho já foi aberto, e você não caminha mais sozinho.